E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gael e hoje nós vamos para a nossa sétima aula de português. É sétima? É sétima aula. Tá? Hoje nós vamos entrar no assunto de fonologia, tá? Fonologia é o estudo dos sons ou fonemas, tá? Então, como é um conteúdo grande, tá? É bem provável que vamos ter várias aulas sobre este conteúdo. Ah, a aula vai ficar muito grande, tá? Então, fonologia nós vamos trabalhar em várias aulas. Nessa aqui que começamos hoje, e mais talvez uma ou duas, umas três aulas de fonologia mais ou menos, tá? Depois, depois mudamos de assunto, tá? Então vamos na fonologia. Esse conteúdo, para quem está começando, tá? Ele é baseado na Base Nacional Curricular, está dentro dos padrões do MEC, Ministério da Educação. Nós usamos a ISO 639, tá? Traço 1, para classificar. E o conteúdo daqui pode ser usado para o Enem, porém acredito eu que nas provas do Enem não cai perguntas de fonologia. Pelo menos quando eu fiz na minha época não tinha, né? E nem nas provas que nós pegamos também eu não me lembro de ter visto fonologia. Algo assim, né? Mas, enfim, hoje é uma aula de fonologia para entendermos melhor o idioma português, tá? Beleza? Vamos lá? Bom, como eu falei, esse conteúdo aqui é voltado para o ensino médio, ensino fundamental, tá? Se você quiser usar, você pai e mãe que está vendo a aula, aluno, enfim, quiser usar para seus filhos, ou por conhecimento mesmo, quer prestar uma prova, pode usar, tá? Então vamos lá. Começando, o que é fonologia? Como eu falei, né? Ah, fono, fonemas, sons, logos, ou logia, como está aqui, estudo. Então seria o estudo dos sons, tá? A fonologia, podemos falar que é o estudo dos sons, dos fonemas. Todo fonema é um som, beleza? Legal. A fonologia do grego, como eu falei, fonos, voz, som e logos, palavra, estudo. É o ramo da linguística que estuda o sistema sonoro de um idioma, do ponto de vista de sua função do sistema de comunicação e linguística, né? Então vamos lá, todos os idiomas, eles trabalham com ah, vibrações, né? Com ondas sonoras, tá? Exceto aqueles idiomas que são comunicação audiovisual, que aí no caso entra Libras, Braille, aí não usam, né? Mas assim, de maneira geral, uma característica dos idiomas é a sociabilidade, a comunicação, a interação social entre professor e aluno, entre adultos e adultos, crianças com adultos, crianças com crianças, a interação um com o outro, tá? As questões de comunicação, sociabilidade, tá? Teorias da comunicação, tá? Ouvintes, falantes e assim por diante. Então, vamos estudar aqui tudo relacionado ao som, ao sistema sonoro do idioma, tá? E existe todo um estudo dentro da linguística, que é uma ciência social que estuda, né, as fases dos idiomas, tá? E que eles vão classificar, analisar os tipos de sons, as épocas, as variações e assim por diante, né? O que nós chamamos de sotaques, vamos falar assim, são dialetos, tá? Sotaque é igual a dialeto, então dialeto e sotaque são a mesma coisa. Quando falamos dialetos, estamos falando do sotaque de um idioma. Se você for, para, por exemplo, para o Nordeste, o português falado no Nordeste será diferente do português falado no Sudeste. E assim por diante, o português do Brasil em relação ao português de Portugal, o sotaque é diferente, tá? Beleza? Então, atenção a esses detalhes. E quero lembrar vocês, já que minhas aulas são misturadas, eu nunca falo uma matéria só. Eu vou ser bem sincero, eu não tenho muito conhecimento de física, então eu não mexo com física, mas a aula de hoje vamos ter alguns pontos de física. Como eu falei, o som, né, o sistema sonoro dos idiomas é física, ou seja, são ondas vibratórias, são ondas sonoras. O som vibra, são ondas de som. Som é a diferença de pressão. Então, toda vez que ouvimos um som, está ocorrendo uma diferença de pressão no ambiente, perto de si, tá? E nossa orelha é o captador do som. Ele é como se fosse um sensor
semelhante aos projéteis de Arduino, por exemplo, os sensores, né? Então ele vai captar o som, sensor de submarino, então funciona semelhante, ele é um sensor, ele vai detectar a diferença de pressão, tá? Pois o som é uma onda sonora que não é visível para nós e que traz diferença de pressão. É assim que ela se manifesta. Então, podemos concluir o quê? Cada letra representa um som, como eu já falei em outras aulas. Sim, a letra A tem um som de A, o B de B e assim por diante, certo? Ok, legal. Mas nós também vimos em alguns exemplos que tem algumas letras que têm mais de um tipo de som. A junção de algumas letras, o som muda, certo? Tenta falar com alguém que fala inglês. Você vai ver que eles têm uma pronúncia diferente, às vezes parece que emenda uma palavra na outra, né? O que na verdade eles estão pronunciando as palavras na sua maneira correta, normalmente. Só que como eles estão acostumados, eles falam o idioma naturalmente. Para nós que estamos ouvindo, às vezes não entendemos, tá? Mas sim, cada letra representa um som, tá? Então, dentro daqui da fonologia, temos que entender o seguinte: a linguística trabalha separado, fonologia e fonética. Porém, poderíamos falar que são a mesma coisa. Para não confundir a cabeça, vamos fazer assim uma analogia, vai. Fonética e fonologia trabalham o mesmo elemento, o som, né? A questão sonora, tá? Essas ondas sonoras, que são vibrações. Então, a fonética, diferente da fonologia, tá? A fonética é o ramo da linguística que estuda os sons produzidos pela fala humana. Essa área procura estudar todos os sons que os seres humanos são capazes de produzir durante a fala, de fácil maneira que todo som produzido durante a fala é importante para a fonética. Em outras palavras, a fonologia ela vai estudar, por exemplo, o som do idioma, o sistema sonoro. A fonética, ela vai estudar o som também, mas ela vai estudar o que nossa boca, garganta, língua, enfim, consegue produzir. Quais são os sons? Desde a infância, a fase adulta, os sons que conseguimos produzir, tá? Até mesmo na terceira idade. Por exemplo, no inglês, pessoas que já estão na terceira idade, tá? Ali com seus 60, 70, já têm dificuldade de pronunciar aquela junção de R com L que tem no inglês. Car, girl, world. Essas palavras, tá? Que tem no inglês, por exemplo. Isso pode ser com qualquer idioma. Estou dando exemplo do inglês que é mais conhecido. Então, essas palavras, para as pessoas de terceira idade, já são mais difíceis de serem pronunciadas. É mais dificultoso, né? Então, a fonética vai estudar todos os períodos. Desde o bebê falando papá, mamã, até a forma correta, a forma adulta, tá? Então, vamos lá. Vamos aprender como funciona, crianças. Grafema, eu já falei para vocês que grafema e letra é a mesma coisa, então todo grafema é uma letra. Se quiser anotar, anote, tá? Até recomendo que anote. Grafema é uma unidade de um sistema de escrita, tá? E grafemas podem ser diferentes em idioma a idioma, situação a situação. Por exemplo, o grafema, ele é uma letra para nós, por causa do português, usamos letras. Mas tem idiomas que não usam letras, entendem? Tem idiomas, por exemplo, que em vez de usar letras, vão usar hieróglifos, ideogramas, tá? Então veja, os alfabetos utilizam letras. Os idiomas que têm alfabeto, como é a maioria dos idiomas no mundo, tem alfabeto, a maioria. Né? Vamos dizer que 90% dos idiomas que existem no mundo, nas 6 mil linguagens que existem no mundo, até essas que são inventadas, que são fictícias, existe um sistema de letras, alfabetos. Nesses outros 10% é onde encontramos silabários, como é o caso do japonês, tá? E como eu falei para vocês, quem está estudando Tupi aqui, o curso de Tupi, foi encontrado recentemente que existe um silabário, só que não se usa, tá? Então existiu um silabário, existiu, mas ninguém usa, tá? Então, por exemplo, no caso do japonês, existe um silabário, existem idiomas que usam um silabário, sistema de sílabas, combinações de sons. Toda sílaba é formada por uma vogal. Anotem isso. Não existe sílaba sem vogal. Tá? Toda sílaba tem vogal, tá? Nem que seja uma. Ideográfica. Os idiomas que usam ideográfica usam ideogramas, tá? Tem ideogramas.
E, como o caso dos egípcios, nós temos os logográficos, que são hieróglifos, tá? E alguns grupos indígenas aí bem raros, né, que usam, né? Línguas bem antigas também. Então, atenção a isso, tá? Esses detalhes. Dentro da fonologia, nós vamos estudar sílabas, então prestem atenção no que eu estiver falando aqui. O fonema, que é o nosso foco de estudo hoje aqui, o fonema é som. Então, fonema é uma unidade sonora, som, tá? Fonemas são sons que produzimos para que possamos expressar nossas ideias e emoções, e são considerados como sendo as menores unidades sonoras que formam as palavras de uma língua, tá? Então, fonema é a menor partícula sonora que existe, tá? Que também é som, ok? Isso vocês têm que ter em mente. Todo fonema é um som, mas nem todo som é um fonema. Porque fonema é a menor partícula sonora, então existem outros tipos de sons, tá? Que aí, no caso, nós estudamos em física, estudamos em quem estuda música, trabalha com som, tá? Com terapias, medicina, tá? Ok? Mais uma vez, som é uma onda vibracional, é uma onda sonora, diferença de pressão, tá? Vamos lá, no português precisamos entender o que é vogal e quais são, tá? E existem três tipos, existem as vogais, existem as semivogais, existem os consoantes, tá? O que seria uma vogal? Vogal é todo fonema em cuja emissão de ar passa livremente pela boca, sem obstrução. Em outras palavras, são sons que nós produzimos com a boca aberta, sem usar os dentes ou a língua ou qualquer outra coisa, tá? Então também é como se denominam as letras que representam sons vocálicos. Na língua portuguesa, são 5 letras usadas para representar as vogais: o A, o E, o I, o O, o U. Presta atenção, falem comigo as letras A, E, I, O, U. Se vocês prestarem atenção, quando vocês falam essas palavras, vocês falam com a boca aberta. O ar passa livremente. Vocês não usam a língua para falar A, vocês não usam para falar E, vocês não usam os dentes para falar, certo? Nem fazem bico para falar, vocês falam naturalmente, tá? Então, isso é o que define uma vogal, tá? No estudo aqui de fonologia e fonética, tá? Trouxe uma curiosidade para vocês, tá? Essas duas letras que são consoantes no português, o Y, tá? E o W, em alguns casos, eles deixam de ser consoante e viram semivogal em alguns casos. Então, por exemplo, assim, em nomes estrangeiros tem som, fonema de ui. Por exemplo, o W fica como se fosse um ui, né? A junção de duas vogais pode ser uma semivogal, como é o caso aqui. Se eu juntar o U com I, vira uma semivogal, tá? Ou como nós chamamos de tongos também. Então aqui, veja, em nomes estrangeiros, Washington. Que mais que tem? Eu só lembrei do Washington agora. Washington fica um som de U, tá? Veja o Y. O Y é uma consoante, mas tem hora que o Y, quando nós pronunciamos em palavras estrangeiras, falamos como se fosse um I, não é verdade? Vamos pegar, eu vou falar o nome de uma marca que veio na minha cabeça que eu lembrei agora. Yakult. Yakult, certo? Leite fermentado Yakult fica com som de I, o Y, tá? Por mais que seja uma consoante, tá? Então temos essas exceções, tá? Ok? Mas são consoantes. E o que é uma consoante e quais são as consoantes? Em fonética, consoante é qualquer fonema caracterizado por alguma obstrução ou constrição em um ou mais pontos do tracto vocal. Consoantes do português. Temos que levar em consideração que a cedilha também é uma consoante, tá? Ok? Por mais que não faça parte do alfabeto, a cedilha pode ser considerada e é uma consoante, tá? Então veja, B, C, cedilha, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, Y, Z, tá? E como eu falei em outras aulas, tá? A cedilha, ela é considerada uma letra por alguns estudiosos, ela é considerada uma letra, mas nós não colocamos no alfabeto, tá? Até porque ficaria estranho e não temos palavras com cedilha, tá? Mas a cedilha, ela não é uma pontuação, não é um sinal gráfico, ela não é
um ponto, né, ou uma acentuação. Ela também é uma letra, tá? Só que nós não colocamos no alfabeto. Por isso que o português tem 26 letras e não 27, tá? Mas ela pode ser considerada sim, tá, uma letra. Por mais que ela não seja segundo a ortografia, mas ela pode ser considerada, como eu falei em outras aulas, tá? Então ela entra nesse grupo aqui de consoantes, porque o som dela é o som de uma consoante, tá? Beleza? Mas, sim, o nosso alfabeto tem 26 letras, ok? Eu coloquei a cedilha porque eu tenho que explicar para vocês os fonemas. Então vamos lá. Fonemas vocálicos do português, tá? Vocês estão vendo essas imagens aqui, talvez não estejam entendendo muito bem. Vamos lá. O que está aqui à minha direita com o meu mouse seria a classificação dos sons. Vejam. Então, vamos analisar os fonemas vocálicos aqui, deste lado, e depois vamos aqui, eu vou pronunciar com vocês e nós vamos ver o porquê das coisas. Ó, começando. Aqui nós temos, ó, fonema nós representamos com as duas barras. Escrevemos a letra, o som que representa o fonema dentro e colocamos duas barras. Quando for fonema, quando for grafema, não. Letra, nós escrevemos sem as barras. Fonemas com as barras, tá? Então, como que é pronunciada a letra A no português? Como em pá, um A aberto, como se tivesse um acento. A, de pá, a letra A. Aqui, ó, ela é uma vogal aberta, como eu falei para vocês, e frontal. A, certo? Com o tio em cima que nós usamos no português, fica como lã, an. Se vocês prestarem atenção, o an, ele seria já um som misturado com M, né? M de mamãe, e ele ficaria um A já um pouco semiaberto, já indo para uma área mais central. Veja, como se estivesse indo para a parte central, o som. É aberto, mas é central, tá? Temos o E, tá? Por que que está usando esta letra e não esta? Porque em fonologia, em fonética, nós não usamos apenas as letras do idioma nosso, tá? Na fonologia, na fonética, o sistema fonético usa letras gregas. Então vocês vão ver letras gregas. Quando nós estudamos a fonologia, aparecem letras gregas, mas as letras gregas é somente para representar os sons, é somente isso. Se vocês pegarem o dicionário, pega aí o dicionário de vocês, quando vocês abrirem o dicionário, vocês às vezes encontram na pronúncia das palavras letras gregas no meio. Aí você faz a pergunta, mas o dicionário ensina a pronunciar, mas tem letra grega no meio? Sim, porque o sistema de ensino, o sistema de fonética, usa o grego para padronizar. Não é que nós estamos estudando grego aqui, não estamos estudando português. Mas a classificação do som é representada por letras gregas. A mesma coisa acontece na matemática. Na matemática usamos letras gregas para representar alguns símbolos de cálculos, né, matemáticos. Na fonologia aqui em todos os idiomas, a mesma coisa, usa-se símbolos gregos. Até porque foi os gregos que padronizaram muitas ciências e a gente influenciou vários idiomas e muitos conhecimentos no mundo todo. Então, o grego, ele é usado em muitas ciências, tá? Como é o caso da linguística, da fonética, fonologia. Então, veja. Então, essa aqui é uma letra grega que é o nosso E, de fé. É esse E, com acento. É. O E também é uma vogal semiaberta, frontal. Frontal quer dizer, falamos mais perto da boca. Central, mais no meio da boca. Posterior, na parte de trás da boca. Se vocês conseguirem entender. Por exemplo, posterior são aqueles sons que são produzidos mais perto da garganta. Central, no meio da boca. Frontal, no bico, na ponta da boca. Entendem? Perto dos dentes. Ok? Essa aula vai ser um pouco chata, vai ser um pouco complicada. Talvez alguns não entendam. Mas vejam quantas vezes for necessária a aula. Tá? Em fonologia estudamos assim. Vou tentar deixar o mais claro possível. Letra E. Aqui é E. Comecem a decorar os símbolos, tá? Isso aqui é o símbolo usado para E. E esse é o E mesmo, o E verdadeiro. O E. E, como lê,
E. Este E, ele é uma vogal semifechada, frontal também, tá? Está aqui. O em, que seria o nosso E com o tio em cima. Nós não usamos nenhuma palavra que tenha o tio em cima do E, mas nós usamos o som em. O em é esse som aqui, ó. Em, de vem. Em, como em vem, tá? E o em, ele vai ter também uma nasalização. Tudo que tiver o tio em cima tem sons produzidos pelo nariz. Nasalização. Nariz, tá? Letra I, né? Fonema I, no caso, aqui é um fonema. Fonema I, como em ear, né? Ó, é uma vogal I fechada, frontal. I, tá? In, novamente, está nasalizado, uma vogal nasal. Como em fim, in fica in do fim. In, esse som, in. Mesma coisa, nasalizado. Agora vamos chegar em outros sons que já são um pouco mais, como posso dizer, mais complicadinhos. Esse aqui, que vocês estão vendo, que é um C ao contrário, né? Ele é o nosso O, 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 de loja, loja. É como se o O tivesse um acento. Loja, O. É esse aqui, ó. O. Ele é uma vogal semiaberta posterior. O. Fundo da boca. O. Veja. Aqui, o O é o nosso O de boca. O. Esse som. O. Veja. Ele é uma vogal semifechada posterior, tá? Quem canta, quem estuda canto, treina muito isso, as diferenças de sons. A, E, I, O, an. Porque tem que treinar as habilidades vocálicas, a boca, vai treinar os sons, tá? Trabalha muito com isso. On, é um nasal, como onda, onda, tá? Quem faz yoga, quem faz meditação, tem muito aquele on que faz, né? E é esse som aqui. Tá? O U é um fonema igual pronunciado em luta. Então, U. U é uma vogal fechada, posterior. Vejam, tá? E temos o que é um U nasalizado, como junto, tá? Desta forma. Talvez ficou um pouco confuso para vocês, mas a aula não foge muito disso. É disso a aula, tá? Por isso que eu falei que é uma aula chata e vamos trabalhar em outras aulas. O conteúdo daqui eu vou ter que dividir entre 2 a 3 aulas, tá? Então vai ser repetitivo isso aqui. Vamos lá. Agora vamos para as letras mesmo do nosso idioma, tá? Como eu já estava falando com vocês. Veja, os fonemas, características fonéticas. Alguns sons que eu vou pronunciar aqui vocês talvez nem percebam. Talvez não percebam, talvez percebam pela escrita. Veja, o A com acento, ele é aberto, central, oral, não arredondado. Como átomo, arte, tá? Não fiquem desesperados que nem o coiote aqui, por favor, eu auxilio vocês. Temos o A com o circunflexo, que ele é semiaberto, central, oral e não arredondado. Como pano, ramo, lanho. Vocês podem ver que ele é mais grave, ele é mais fechado o som. E temos o nasal, né, que é o an, que ele é semiaberto, central, nasal, não arredondado. Antes, amplo, maçã, âmbito, ânsia. Se vocês prestarem atenção, meu som é diferente, ó. Átomo, pano, antes. É diferente o som, tá? Vejam aqui. Às vezes na palavra é mais fácil de vocês perceberem do que eu falando sozinho. Então veja, semiaberta, frontal, oral, não arredondada. Métrica, peça, som de E. O E com circunflexo. Semifechada, frontal, oral, não arredondada. Já é um som mais grave. Medo, pêssego. Percebem que o som é mais fechado, mais grave? Um som nasalizado, uma vogal nasalizada. Semifechada, frontal, nasal, não arredondada. Sempre, êmbolo, centro, concêntrico, tem, também, ok?
O é uma vogal semiaberta posterior oral arredondada. Ótima, ova. O O com circunflexo semifechada posterior oral arredondada. Rolha, avô. Vejam que o som é mais fechado. On é nasalizado. Semifechado posterior nasal arredondado. Então, ombro, ontem, cômputo, cônsul. I, tá? Por que que já está separado assim, tá? Pode ver, o A, o E e o O são vogais fortes. O I e o U são vogais fracas. O I e o U no português, eles têm tendência a virar semivogais, que eu falei para vocês, tá? Porque eles são fracos. Eles têm tendência, o I e o U, a virar semivogais, deixar de ser vogal. Isso acontece no português, com frequência. Vamos lá, então a letra I é fechada, frontal, oral e não arredondada, como item, silvícola, tá? O IN, nasalizado, fechado, frontal, nasal, não arredondado. Simples, símbolo, tinta, síncrono, tá? O U, né, na sua forma oral, nós temos fechado, posterior, oral e arredondado. Uva, útero, na sua forma nasalizada, com tio em cima, fechada, posterior, nasal arredondada. Algum, plumbel, nunca, renúncia, muito, tá? Lembrando, isso aqui são fonemas, não são letras. Nós não escrevemos assim. O que nós escrevemos é esse aqui, o que eu estou apontando para vocês. Esse aqui à minha esquerda são os sons, tá? Ok? Então não confunda. Essa aula pode ser confusa, tá? Agora vamos para os fonemas consonantais do português. Como eu falei para vocês, vocês vão ver algumas letras gregas, porque a letra grega simboliza os sons, certo? Isso aqui é apenas simbólico, nós não usamos na escrita, somente no som. É simbólico, é para eu poder explicar para vocês. É assim que a ciência trabalha, tá? Então veja, aqui são os consonantais do português. Ponto de articulação. Então vamos lá. E aqui temos o modo de articulação. Então, as nossas consoantes. Se em vogal estava difícil, em consoante fica pior, né? Veja, a letra P. Tentem pronunciar as letras comigo, para vocês entenderem, que às vezes pronunciando vocês entendem melhor. P. P é uma consoante bilabial oclusiva. P, P, P. O SU é de surdo e o SU é de sonoro, tá? P, P, tá? Você fala com os bilabial, certo? Com lábio, P, P. Vejam o B, B, a mesma coisa. É oclusiva bilabial, só que ela é surda. B, porque ela é mais fechada. Ela não é tão aberta, por isso que é chamado de surdo. Perdão, o P é mais fechado, por isso que é surdo, e o B é mais aberto, então é sonoro. B, P, B, ok? Nós temos aqui o M, né? O M entra nesse grupo bilabial, só que ele é nasal, certo? Porque é produzido o som pelo nariz. M, M, é um som nasal, tá? Temos aqui o F, que é lábio dental, outra classificação, e ela é fricativa. Frições. Fricativa é quando você flexiona uma coisa. Por exemplo, você pega um dente e esfrega no outro. Ou então, sabe quando você vai fazer fogo, pega a pedra e fica batendo para fazer fogo? Isso é fricativo. É isso que significa. Fricção, tá? Então, fricativo, ele é surdo. Então, F, F, que é esse som. F, 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 tá? Temos o V, que também é fricativo, só que ele é mais sonoro. V, V, tá? Temos aqui o T, o D, o S, o Z e todos esses aqui são dental ou alveolar, tá? Vamos lá. O T é oclusivo e o D também. Só que muda, que um é sonoro, outro é surdo. T, D. Temos fricativa, S e o Z, esse som, ó. Z, certo? É sons, é uma aula de sons. Temos o N, nasal, tá? Ne, tá? E temos esses outros sons aqui que são facilmente confundidos, tá? Vou explicar para vocês de uma maneira mais simples esses aqui. Esse aqui que é
Vejam, um é tap, outro é vibrante, outro é retroflexa, outro é lateral e outro é aproximante. Podem ver que aqui tem R, tem vários tipos de R, são os diversos sons. Então, por exemplo, um deles vai ter som de rá, vibrando o outro, rá, e assim por diante. Tá? Então, é a forma como nós usamos o R. O L também, ó, veja, tem L aqui. A mesma coisa. Lê, lateral. Tá? Então, aqui, o R, esses vários R's que vocês estão vendo aqui, são a forma como pronunciamos. Dependendo da combinação das vogais, rá, carro, certo? Aí muda a pronúncia, para ficar mais resumido. Esse símbolo aqui que vocês estão vendo, ele é como se fosse um som de X com T. Então é o nosso t. Por exemplo, tia tem esse som. Tia, ó, vejam. Isso é característico do português. Se vocês forem no Nordeste, eles vão falar o T como se fosse só o T. Então, tia. No Nordeste, se você for no Nordeste brasileiro, vai falar assim, tia, no Nordeste brasileiro. No resto do Brasil, em outras partes aí do mundo, vai falar tia, que isso é uma influência do italiano, tá? O italiano que tem isso, tia, esse tipo de som. Então, tss. E a mesma coisa com o D. Se você for no Nordeste, eles falam dia. Já para o resto do Brasil, fala dia, como se fosse um D com J. Dia. Nós falamos dia, né? Dia, tá? Então são esses símbolos, são esses sons. Mesma coisa aqui, ó. Tá vendo esse N aqui? Parece um U invertido, enfim. Aqui é nasal também. Ele é o nosso NH. Nhê, tá? Então, manhã, nhê, tá? Esse som. O Y invertido é como se fosse o nosso LH. Lhê. Então, o que tem com LH? Talha, certo? Lhê, tá? E aí vamos continuando aqui para as demais consoantes. O K, que é uma oclusiva, velar, surda. K. O G, que no caso é sonora. G. Aí o X. É diferente desses aqui. Aqui é tss e tss. E aqui é sh. Som de CH, certo? Ok? E assim por diante, igual esse símbolo. Que mais? Aí temos o H. O H no português não tem som, tá? No português ele não tem som, mas para nomes estrangeiros, né? E para os outros idiomas ele tem o som como se fosse de dois S's, o Ra, tá? No português ele não tem som, exceto se for um nome estrangeiro. Então, Ra, tá? O que mais? E temos o uso uvular, né? Que é esses sons aqui também. É uma outra variação de X e de R, tá? Alguns sons aqui eu não vou demonstrar para vocês, que vai ser melhor eu mostrar na prática. Porque só assim falando vocês não vão saber. Tá? Tem que treinar o ouvido, tá? Idioma é muito isso. Treina a escuta. Quando você faz um curso de idioma, nós treinamos a escuta, a audição. Treina a escuta, a audição, tá? Então, continuando aqui, ó. Veja. A tabela de sons consonantais da língua portuguesa. Ah, temos os fonemas consonantais. Fonemas ficam entre barras. Do S. Quais são as letras do português que representam o som S? O C, o cedilha, o S, o SC, o S cedilha, o SS, o XC e o Z. Todos eles fazem som de S. Todos estes fazem som de S. Cebola, macio, paçoca, laço, sapo, cansado, descer, piscina, desço, cresço, passeio, assado, externo, explicar, exceto, excelente, rapaz, luz. Vocês viram que todas as palavras que eu falei têm som de S? Todas? E todas elas têm essas letras? Certo? Mesma coisa aqui, ó. Com Z. O fonema Z, o som Z, as letras que emitem um som de Z, o S, o X e o Z. Mesada, peso, exato, exército, azeite, esperteza, certo? Som de Z, novamente, ó, o fonema Z e as letras que usam o Z. O fonema X, temos o CH e o próprio X. Chuva, achar, baixo, xícara, externo, explicar, tá? Que mais?
Temos o J, né? Por exemplo, a letra G também emite som de J, além do J. Então, gelo, agir, jeito, laranja, tá? Som de G, temos o G e temos o dígrafo GU, tá? Ele pode ser considerado um dígrafo, né? GU. Então, pagamento, gola, sangue, enguiçar, ok? A letra K é representada pelo nosso Q e o nosso C, além do próprio K, claro. Então veja, o C e o Q aqui. Então, comer, calar, queijo, máquina, tá? O R que eu falei para vocês, que fica diferente, né? Esse R aqui é como se fosse ah, somente a letra R mesmo. Esse R aqui de baixo é como se fosse o R dobrado, é como se fosse nos idiomas como o inglês, por exemplo, nos idiomas estrangeiros, usa-se o H com som de dois R's. No português, nós não usamos o H para dois R's, usamos os dois R's mesmo, né? Então o som fica diferente. Prestem atenção, eu vou falar e vocês prestem atenção. Veja: paraíso, lírio. Esse é o som de R. Raizo, rio. Esse é o som do R. Raizo, rio. Ó, ri. Do, os dois R's, que seria o H, é rosa, real, carro, arrumar, tá? Que são som de dois R's, tá? Então, é percepção auditiva, tá? Não fiquem desesperados como a Mafalda está, por favor. Continuando. Então, podemos resumir aqui de uma outra forma para vocês. Vamos ver se assim melhora para vocês entenderem. Então, todas são consoantes, vejam os fonemas e as suas classificações e os exemplos. Então, o P é uma oclusiva bilabial surda e podemos pronunciá-la desta forma: paca. É assim que se escreve paca e a pronúncia de paca fica assim. Nós escrevemos assim, mas o som sai assim. Entendem? Tudo que tiver entre parênteses é fonema. Então veja, na escrita existe um padrão de escrita, usamos assim. O som que é emitido sai assim, desta forma. Paca. Mesma coisa aqui, ó. B é uma oclusiva bilabial sonora. Bata, bata, bata. Mesma coisa. Assim fica escrita, a pronúncia fica assim. Bata. Tá? Com T, mesma coisa. Oclusiva, dental, veolar, surda. Toca, toca. Veja. To, toca. Lembra que o C tem o som de O? Veja. Esse C invertido tem som de O. E esse C aqui tem som de K. Então, toca. Veja. Ó, eles aqui. O O e o C. Toca. O som sai assim. D, mesma coisa. Oclusiva, dental, veolar, sonora. Data, data, veja. Data, tá? Por que que o A final é invertido aqui? Porque o final das palavras no português é um pouco mais fraco. Paca, veja, começa a ficar mais fraco. Paca, bata, toca, data, ok? Principalmente com as palavras terminadas em E, então, aí que é mais nítido ainda, tá? O K, por exemplo, é uma oclusiva velar surda de cada, ó, cada. Nós escrevemos com C, mas a pronúncia fica com K, cada. Entendem? É fonema, é som, é pronúncia. Escrita é isso aqui, grafema. E isso aqui é grafema. E estes aqui são fonemas. G, uma oclusiva velar sonora. Dependendo da parte da boca que é pronunciada, se usa dente, se usa língua, se usa mais a garganta, se usa vibração, é uma classificação diferente. Então veja, oclusiva velar sonora. G, gota, gota. Estão vendo? Legal, continuando. Temos aqui aqueles que eu falei para vocês, as africadas, tá? Africadas porque são friccionadas, não tem nada a ver com África, tá? Africada é fricção, africcionadas, tá? Então veja, aquele símbolo que eu falei, ó, o tss, 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 que é esses dois sons são influências do italiano, como pizza, tia, são influências do italiano, tá? Então veja que o português tem africada alvéolo palatal surda, tia, tia,
tia, tia. Falamos tia, tia, tia. Desta forma, e fica assim o som. Tia, tia, tia. Mesma coisa, dia, dia, tia, dia. Tá? A fricada palatal sonora. Veja. Ok? Continuando. Agora vamos para as fricativas de fricção. Temos todas essas, o F, o V, o S, o Z, o né, o X, essa letra aqui, que é melhor eu pronunciar para vocês entenderem. O H, esse outro H. Uma outra forma de falar o X e o R, veja. Então esse primeiro é uma fricativa lábio-dental surda. Faca, faca. V, fricativa lábio-dental sonora. Vaca, vaca. S, fricativa alveolar surda. Saca, cos. Saca, cos. Olha o O aqui de novo. Z, fricativa alveolar sonora. Azar, casar. Azar, casar. Ok? Vejam esse aqui, ó. Fricativa palatal surda. Chata, xícara. Chata, xícara. Ok? Este aqui. Fricativa palatal sonora. Jaca, gema. Jaca, gema. Ok? Esse X, que não é bem um X, é um som de R, né? Fricativa velar surda. Mar. Corta. Carta. Ok? O que mais? Esse aqui. Fricativa velar sonora. Corda. Carga. Corda. Carga. Ok? Esse H. Fricativa glotal surda. Corta. Corta. Meio vibrato, como se fosse dois R's. Esse outro, esse Y, né, um H invertido, enfim. Fricativa glotal sonora. Corda. Corda. Né? Esse outro X, fricativa uvular surda. Roda. Parte. Certo? E o outro R aqui é fricativa uvular sonora. Barba. Barba. Ok? Alguns vocês só vão se acostumar com o tempo, outros vocês vão perceber na escrita, outros é somente com o som. Tem coisa que não adianta eu explicar, vocês têm que perceber pelo som, tá? Vocês falam naturalmente. É que eu falando assim talvez vocês não percebam, mas ouvindo vocês têm que perceber que vocês falam assim e eu falo assim, tá? Eu explicando aqui vocês não vão perceber. Nasais. Temos o M, nasal, bilabial sonora, mala, mala. Temos o N, nasal alveolar sonora, nata, nata. E o nhe, que é o NH, nasal palatal sonora, sonho, sonho. Veja. E as letras gregas aparecendo de novo. Continuando aqui, ó. Outras classificações. Temos esse aqui, ó, o TEP, ó. TEP, alveolar sonora, caro, caro. Agora os vibrantes. Vibrante alveolar sonora. Rio, caro. Tá? Vibrante alveolar sonora. Rota, turvo. Retroflexa. Que são essa aqui. Retroflexa alveolar sonora. Porca, porca. Aproximante. Aproximante alveolar sonora. Prato, prato. Agora vamos para as laterais. São essas três. Lateral alveolar sonora. Lata. Lata. Lateral palatal sonora. Palha. Palha. Lateral alveolar sonora. Mal. Mal. Ok? Antigamente, no português, nós tínhamos a trema, tá? Eu sou da época que peguei trema. Hoje, com a nova ortografia, que foi feito esse novo acordo ortográfico, a trema caiu, tá? Mas essas palavras continuam sendo pronunciadas mesmo sem trema, tá? Então nós vamos falar como se tivesse trema, ok? No português, as tremas só eram usadas no U e no I, mas caiu, nós não usamos mais. Não usamos mais. Nessas palavras, ó. Veja, antigamente se escreviam assim, ó, as palavras, ó.
linguiça, linguística, naif, aquífero. Assim eram escritas essas palavras. Antigamente era assim. Hoje se escrevem assim, com novo acordo ortográfico. Por um lado foi bom, por outro lado foi ruim, porque as pessoas estão falando errado agora. Não se fala linguiça, é linguiça. Só que não usamos o trema mais. Linguística e não linguística. Não, é linguística. Na if. Tá? Eu acho que essa aqui é a única palavra que eu me lembro em português que tenha esse trema no i. Aquífero e não aquífero. Não, é aquífero. Tá? É esse som, aquífero. Estamos estudando fonemas. Tá? Então, hoje se usa assim, mas a pronúncia é a mesma de antigamente, tá? Então tem muita gente falando errado por causa disso, tá? Mas não se usa mais trema, não usa trema, tá? Memorizando os símbolos fonéticos. Comecem a memorizar, estou trazendo alguns para ficar mais fácil aí, para vocês memorizarem. O Y invertido representa o nosso LH, o lhe, lhe, lhe. O X representa o xe, xe. Pode representar o xe, porque o X também pode representar R, tá? Então vamos lá. Então representa o xe. Esse aqui, esse símbolo aqui é o nhê, é o nosso NH. Esse aqui talvez não encontramos no português, que é o teta. Representa o no inglês temos, por exemplo, palavras que têm o TH. TH é esse som do teta, certo? Temos o D com Z, que representa esse som. O D com J, J, Z. O R representa R mesmo. Né? Tem suas variações. O T com esse símbolo aqui representa o T com X. Tss, tss. E o H pode representar os dois R's. Podem representar, tá? Como vocês viram, muda muito ali, varia muito, tá? Então é questão de prática, de prestar atenção no que está sendo falado, tá? Essa aula eu sei que ficou um pouco cansativa, tá? Mas é desta forma mesmo que estudamos, que explicamos. Não sei se ficou muito claro, mas espero que tenha ficado, tá? E na próxima aula de fonologia vamos dar continuidade, tá? Eu espero que eu tenha ajudado, tenha contribuído. Se você tiver dúvida, olha novamente o vídeo, veja novamente a aula, tente prestar atenção no som, tente ficar em um lugar isolado para você ouvir o som. Né? Vocês falam do jeito que eu expliquei ali, vocês pronunciam. Nós falamos no dia a dia, então vocês não percebem, mas nós falamos assim, tá? E esse é o sistema fonético de classificação. Então, se vocês tiverem dúvidas, tentem decorar, ou então, se não entendeu, tenta decorar, faz uma tabela, anota, né, para ficar mais fácil, tá legal? Então, eu espero ter ajudado. Fiquem com Deus, até a próxima. É isso aí. Valeu, falou!